Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para mais uma live aqui da nossa devocional matinal, né? Que já está se tornando já um hábito para nós, né? Fazemos essa live. Estou me dirigindo, em primeiro lugar, à Primeira Igreja Batista em Osório e também à Primeira Igreja Batista em Capão da Canoa, juntamente com todos os amados irmãos que estão aí ligados e que têm escrito para nós, falado que essa palavra matinal tem edificado as suas vidas, né? Quero mandar um abraço aqui lá para o meu irmão Jacques, para minha irmã Roberta, lá em Portugal. Estão morando em Lisboa e estão aí ouvindo a nossa mensagem nessa manhã, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com os amados para toda manhã. Para mim tem sido edificante preparar essas mensagens, porque elas, antes de falar ao coração dos amados, ela fala ao meu coração. Em primeiro lugar, ela está falando ao meu coração. Então, nessa manhã, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto, né? Um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 11, versículo 12. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 11, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus na minha versão. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daqueles homens. Bom, eu quero destacar nessa mensagem devocional da manhã a expressão de Pedro, é Pedro que está falando aqui. Então o Espírito me disse. E eu vejo aqui quão maravilhosa é essa expressão e quão gloriosa é essa declaração de defesa do apóstolo Pedro. Sim, de defesa, porque Pedro ele está se defendendo, né? Pedro está se defendendo. O apóstolo Pedro ele estava sendo acusado por ter entrado na casa de pagãos, comido com eles, que era algo impensável para o judeu no primeiro século. Seria impossível, um judeu nunca entraria na casa de um pagão, ele não permitia-se, as leis farisaicas, ali as leis da época, não permitia que ele compartilhassem a mesa, o partir do pão, com o gentio, com o pagão. E foi isso que Pedro fez. Pedro entrou lá na casa de Cornélio. Mas o que aconteceu no contexto? O contexto foi o seguinte: Cornélio estava ali orando, né, a Deus, buscando a Deus, mostrando que todo aquele que se volta para o Senhor, ele vai ouvir as suas súplicas. E o Senhor enviou um anjo, segundo as Escrituras, para dizer para Cornélio procurar Pedro. Procurar Pedro. E Cornélio pegou um dos seus soldados ali, uma comitiva, e mandou para Jope, onde Pedro estava ali, orando também num eirado. Teve uma visão de Deus naquele momento, de animais impuros, né, que desciam do céu num véu, né, num grande lençol, e ele ouviu uma voz na sua oração ali, conforme ele orava, ele estava em espírito, ele ouviu uma voz dizendo: mata e come, Pedro. E Pedro refugou essa ordem, dizendo: nunca comi nada impuro, Senhor, nada impuro entrou na minha boca. E ele continuou ouvindo: não diga que algo é impuro aquilo que Deus purificou. Então, na verdade, Pedro estava ali naquele momento aguardando o que significava aquelas palavras e aquela visão. Ele estava ali parando e meditando ali o que Deus estava querendo revelar para ele, quando diz que aquela comitiva chega para Pedro e querem vê-lo, e o Espírito Santo diz para Pedro que enviou aqueles homens e que ele não tivesse medo e fosse com eles. Como a distância entre Cesareia e Jope era uma distância grande, não dava para aqueles homens vir durante um dia e voltar no mesmo dia, então eles pernoitaram ali na casa de Simão, onde Pedro estava, e no dia seguinte eles se dirigiram para a casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, quando Pedro entra naquele lugar, Cornélio se curva diante dele, né? E Pedro repreende, porque ele diz: eu sou somente um homem, não faça isso, adore a Deus. E Cornélio tinha enchido a sua casa, seus familiares, seus amigos estavam ali para ouvir o que Deus tinha para falar para eles, através de Pedro. E Pedro, vendo aquilo, ele começou a falar para eles de Jesus Cristo. Começou a falar para eles do Evangelho, do poder de Deus, o que Deus havia feito através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morrendo numa cruz para que pudesse salvar os pecadores.
E diz as Escrituras que naquele momento, diz que o Senhor derramou, batizou todas aquelas pessoas com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, elas começaram a manifestar através de línguas, de falar, profetizar. E ali Pedro viu aquilo que aconteceu com eles nos dias de Pentecostes, estava acontecendo com os gentios. Antes ele achava que aquela promessa era só para os judeus. E ali o Senhor está mostrando para ele que não, que o Senhor está derramando o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a tribo, sobre toda a raça, sobre toda a nação. E Pedro ali olhou e falou, olha, podemos negar a água, uma vez que o Senhor batizou eles com o Espírito Santo, como a nós no dia de Pentecostes, e Pedro foi e batizou ali todas aquelas pessoas ali, e ali se formou a igreja de Cesareia. A igreja de Cesareia formou ali na casa de Cornélio, mostrando que, quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo é que está plantando as igrejas, que trabalha no coração de um Cornélio e trabalha no coração de um Pedro, que tem alguns preconceitos e precisavam ser quebrados. Então o Espírito Santo está atuando, é ele que evangeliza, é ele que dirige o evangelismo, é ele que dirige os apóstolos, é ele que dirige a igreja. A igreja está sendo dirigida, os apóstolos, aqueles que o Senhor está trabalhando no coração para a sua salvação, é o Espírito Santo que está fazendo tudo isso. Como ele continua fazendo nos dias de hoje. Então o apóstolo Pedro, quando voltou de lá, as pessoas ficaram sabendo, os judeus ficaram sabendo disso. E chamaram Pedro para uma repreensão. E o Pedro disse somente para eles o seguinte, então o Espírito me disse. Por isso que eu digo que essa expressão é maravilhosa, que ela é uma coisa gloriosa, porque o apóstolo Pedro, ele estava sendo acusado por ter entrado na casa de pagãos e comido com eles, algo impensável, né, para um judeu do primeiro século, certo? Algo impensável para um judeu do primeiro século. Porém, em sua defesa, ele dá o seguinte testemunho, o Espírito me disse para ir com eles. E aqui terminou todas as acusações contra o servo do Senhor. Aqui não houve mais acusações. Aqueles homens também que tinham o Espírito Santo, eles entenderam o que Deus estava fazendo naquele momento, né? Então aqui terminou assim todas as acusações, né, contra o servo do Senhor. Pois quem pode questionar o Espírito Santo? Quem é que pode questionar o que o Espírito Santo está fazendo? O próprio Deus está fazendo. Quem pode dizer a ele, faça assim ou faça de outro jeito? Pedro já havia aprendido com Jesus. Ele já havia aprendido com Jesus que o vento sopra onde quer. Nicodemos, ele estava lá quando Jesus estava ensinando Nicodemos. Nicodemos estava querendo saber o que significava nascer de novo, e o Senhor estava dizendo, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Ele estava falando das mesmas coisas. A água ali é uma analogia do Espírito para a purificação, e o Espírito que precisava vir para que pudesse entrar no reino de Deus. E aí, enquanto ele explicava para Nicodemos, o Senhor falou essa expressão. O nascido do Espírito, na verdade, o Espírito ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Não há ninguém que possa dirigir o vento, direcionar o vento para algum lugar. O vento realmente sopra aonde ele quer. Então, eu quero refletir com você nessa manhã, irmãos, sobre esse texto das Escrituras, baseado na seguinte aplicação para nossas vidas. Como nós precisamos, nos dias de hoje, nos curvar diante dessa verdade implícita nas Escrituras. Como nós precisamos nos curvar a isso. É o Espírito Santo que conduz todas as coisas. Na igreja de Cristo e em todos os lugares. É Ele, na verdade, e não os nossos programas, as nossas campanhas que dirigem a evangelização e a salvação dos que Deus resolveu chamar. Não somos nós. Não somos nós que dirigimos a evangelização. Não somos nós que dirigimos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e por si só ela precisa ser dirigida pelo próprio Espírito de Cristo. Então é o Espírito Santo que faz nascer as igrejas do Senhor. Ele vivifica os mortos e dá vista aos cegos. Ele faz as maravilhas sem a ajuda de nenhum pastor curandeiro místico. Ele não precisa de pastores curandeiros místicos, não. É ele que faz as maravilhas. E a igreja apostólica, querido, a igreja apostólica, ela estava com os olhos e os ouvidos atentos à ação do Espírito. E por isso, eles derrubavam as fortalezas do inimigo por onde eles passavam.
Por quê? Porque eles estavam atentos ao que o Espírito estava fazendo. Eles estavam atentos àquilo que o Espírito Santo orientava eles para fazer. Nós temos vários exemplos ali na Bíblia, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. E os ensinamentos apostólicos nas cartas são claros em relação a isso. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz a seguinte frase no versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, ou seja, a sua natureza humana. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo aqui, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Veja que coisa maravilhosa. No versículo 9 desse mesmo capítulo, dentro do contexto, depois de Paulo falar sobre a mortificação, né, ele vai entrar para falar sobre a necessidade da mortificação da carne, da natureza humana, e só quem pode fazer essa obra em nós é o Espírito. Por isso que nós não podemos pedir para os incrédulos mudarem os seus costumes. Nós não podemos pedir aos incrédulos que eles mortifiquem pecados, porque isso é uma obra do Espírito Santo, né? Porque Paulo diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da natureza humana, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele fecha com a seguinte máxima: todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pertencer a Cristo é muito mais do que estar numa igreja. Pertencer a Cristo é muito mais do que você ter sido batizado nas águas, fazer parte de um hall de membros. Quando nós temos aqui algumas questões disciplinares para tratar, muitos irmãos falam para o pastor: não desligue ele da igreja, não vamos desligar, porque ele não vai voltar mais. Eu vejo a imaturidade dos irmãos com isso, que acham que aquela pessoa, uma vez que ela está ligada a uma instituição terrena, ela vai ser salva. Não. O selo do Espírito Santo, que está em nós, na verdade o próprio Espírito Santo é só uma semântica, aqui o selo é uma semântica, é ele que está nos controlando. Por isso que Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, porque não há como ser cristão sem ter o Espírito Santo. Eu tenho que estar aqui nessa manhã pregando essa palavra para você, porque eu creio que o Espírito Santo me dirigiu para falar isso para você nessa manhã, para que você entenda que você que tem o Espírito Santo de Deus precisa começar a ouvir o Espírito Santo de Deus, como a igreja, como Pedro, né? Como Paulo. Por isso que a igreja era tão poderosa naquela época, porque ela não se preocupava muito com seus programas, não. Ela não se preocupava muito em falar, né? Ela se preocupava mais em ouvir. Então, nós olhamos aqui nessa manhã, né, para esse texto, né, e vemos que a igreja apostólica, ela estava com os olhos e os ouvidos atenta à ação do Espírito. E por isso que ela derrubava as fortalezas, como eu falei, as fortalezas do inimigo por onde ela passava. E por isso eles transtornaram o mundo antigo com a mensagem do Evangelho da Graça que há em Jesus. Mas a igreja do século XXI? A igreja do século XXI, ela está muito ocupada em estabelecer as suas metas. Ela está muito preocupada com os seus programas evangelísticos, seus programas sociais. O nosso modelo é preparamos os nossos congressos de avivamentos e depois chamemos o Senhor para abençoar os nossos planos. E nós estamos muito ocupados em fazer e pouco atentos a ouvir. Olhe comigo para o texto novamente. Note o que Pedro disse. Eu ouvi o Espírito me dizer. Olhando para o texto original grego, eu gosto sempre de olhar aqui nesse texto. O texto original aqui, ele é muito enfático, na verdade, nesse texto que diz que o Espírito falou, né, a Pedro, né? Falou a Pedro essas coisas. Então, o Espírito, no segundo texto original grego, o Espírito de Deus ordenou que eu fosse com eles. Ordenou. Era assim que nós tínhamos que traduzir. Essa é a ênfase gramatical no texto grego. O Espírito Santo, ele não faz convites. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele dá ordens à igreja. Porque ele conhece a mente do Senhor, as profundezas de Deus, e nos conhecem também.
Ontem, quando eu falava no culto de oração aos amados sobre planejar, eu não falei para você planejar na sua carne. Não me entenda mal. Eu falei que você tem que orar. E conforme o Espírito Santo vai falando com você, você vai anotando e você vai planejando segundo a vontade do Espírito. Então, você ouve o Espírito. O apóstolo Pedro ele está dizendo claramente aqui. Ele diz, o Espírito me disse. Mas nós estamos preocupados com tantos avivamentos, com tantos congressos, com tantos planos, com tantas coisas, né? E estamos muito ocupados em fazer e pouco atentos para ouvir, né? Olha o que Pedro diz, eu ouvi o Espírito me dizer. Eu pergunto para você, você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? Você está preocupado com isso? Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber não o que eu penso, não o que eu estou fazendo, não olhar para as coisas que eu estou fazendo, mas eu quero saber se eu estou fazendo segundo a vontade do Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito de Cristo. Se eu estou tratando minha esposa segundo a vontade do Espírito, se eu estou tratando meu filho, se eu estou fazendo a minha devocional, se eu estou orando segundo a vontade do Espírito, se eu dirijo a igreja do Senhor como pastor aqui em Osório e em Capão da Canoa, e em qualquer lugar que o Senhor me coloque, se eu estou fazendo segundo a vontade do Espírito, o que o Espírito quer que eu faça. Essa tem que ser a nossa preocupação, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, porque são momentos de incerteza. São momentos que ninguém sabe o que vai acontecer. Qualquer pastor que disser para você, olha, sabe o que vai acontecer isso, aquilo outro, cuidado. A Bíblia também fala que nós devemos examinar todas as coisas. Aí você diz, a Bíblia fala para nós não julgarmos. Sim, o julgamento temerário é aquele que Jesus falou, de você achar que é melhor que o seu irmão. Mas todos nós temos o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não é espírito de confusão. Então você precisa buscar as respostas do Senhor. Você precisa buscar as respostas. E para isso você precisa ouvir. Ouvir. Porque nós estamos muito ocupados em fazer e poucos atentos em ouvir. É interessante nós também lembrarmos uma coisa aqui, sabe? É interessante nós lembrarmos onde Pedro estava quando ele recebeu essas orientações do Espírito Santo. Você já parou para pensar? Eu falei no início dessa mensagem. Onde Pedro estava quando ele recebeu a orientação que ele tinha que ir com aqueles homens? Onde ele recebeu a visão que Deus estava quebrando os preconceitos do coração dele. Ele estava no eirado, ele estava em cima de uma casa, de joelhos, orando, procurando saber o que ele tinha que fazer, quais eram os passos que ele tinha que dar, para onde Deus estava conduzindo ele como apóstolo. Ele não saiu pensando, tenho que abrir uma igreja em tal lugar. Não, ele estava ali, vivendo a sua vida. Vivendo a sua vida normal. Aquilo que Deus propôs para o coração dele. Ele foi ali visitar um amigo, e ali ele se instalou e ficou ali, e ali ele foi orar e falou, perguntando para Deus o que ele deveria fazer. Ele estava em oração em espírito. Em espírito. E naquele lugar diz que ele teve fome, era mais ou menos já a hora do almoço, ele teve fome. E o Senhor que conhece os nossos corações, sabe os nossos sentimentos, o Senhor mandou uma visão de animais para ele comer e disse, mata e come. Ele estava no eirado, ele estava orando, ele estava em espírito. Como é que nós queremos ouvir a voz do Espírito? Na loucura da nossa vida, nas grandes atividades que nós estamos vivendo, né? Ele estava no eirado, orando na casa de Simão, o curtidor, numa praia em Jope. Então, às vezes eu fico me perguntando para mim mesmo, como é que eu posso ouvir a voz do Espírito de Cristo, permanecendo eu em meio a tantas atividades que eu propus em meu coração? Eu tenho muitas atividades, né? Como pai, como esposo, como estudante que eu sou, também terminando um curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho trabalhos, eu tenho minhas atividades aqui, eu tenho meus estudos, eu tenho tantas coisas, mas como é que eu posso ouvir? Como é que eu posso ouvir? Como é que eu posso me propor a ouvir em meu coração o Espírito Santo com muitas atividades? A resposta, com certeza, é eu não posso ouvir. Não vou ouvir. E eu quero dizer para você que como nós precisamos de uma igreja que possa dizer em espírito e em verdade, o Espírito me disse.
Veja que aqueles homens tinham credibilidade para dizer isso também. Quantos têm credibilidade para dizer: o Espírito me disse que essas coisas vão acontecer, que é assim, que isso aconteceu porque era a vontade de Deus. Foi o Espírito que me guiou até lá. Vocês estão me criticando porque eu entrei na casa de pecadores, de gentios? Eu também não entraria. Eu também tinha esse preconceito em meu coração. Deus precisou vir até mim quebrar os meus preconceitos. E eu obedeci, porque Ele me ordenou. O Espírito me disse. Como nós precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, de jovens que estão cheios do Espírito Santo, de crianças cheias do Espírito Santo. Como nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos. É por nós não estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo que fomos pegos de surpresa. Que os nossos templos foram fechados pela vontade de Deus. Porque se nós estivéssemos sintonizados com o Senhor, no Espírito Santo, Ele já teria avisado: vou fechar as vossas igrejas, porque eu quero vocês de joelho, porque eu quero que vocês tenham mais contato comigo. Vocês precisam largar os vossos planos e começarem a seguir os meus planos. Como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Mas, infelizmente, tudo está focado no que nós temos a dizer. Quando a Bíblia claramente, ela nos ensina que tem tudo a ver com o que Deus tem para dizer para você e para mim, para nós. Eu quero terminar essa mensagem dessa manhã pedindo que Ele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelo seu Espírito, Ele possa sossegar os nossos corações ansiosos e abrir os nossos ouvidos para a sua doce voz. E então, meus irmãos, quando abrirmos as nossas bocas, falaremos com a mesma autoridade do apóstolo: o Espírito me disse. Que Deus te abençoe nesse dia. Que ao ouvir essa mensagem você comece a mudar. Você dobre o teu joelho e comece a pedir que o Espírito te use, que o Espírito te fale, que o Espírito diga o que Ele quer de você, aonde você estiver, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Você foi chamado para ser dele, para ouvir as ordens dele. E para isso você precisa estar sossegado, parando e ouvindo. Deus parou a sua igreja para ouvir o seu Espírito Santo. Que essa mensagem fique no teu coração e te abençoe mais esse dia e você possa mudar a partir de agora o ritmo de sua vida e ouvir o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, perdoa-nos, Senhor Deus, por nós nos enchermos de tantas atividades, Senhor, quando só uma era necessária: ouvir o Senhor. Ouvir o doce Espírito do Senhor, Espírito Santo de Deus, que nós, na verdade, não ouvimos, fechamos os nossos ouvidos. Espírito Santo de Deus, que muitas vezes nós extinguimos, resistimos. Espírito Santo de Deus, que Jesus possa nos perdoar e o Senhor possa vir a nós, possa vir a cada membro da tua igreja, a cada líder, a cada pastor, a cada diácono, a cada membro, Senhor Deus, importante da tua igreja, que todos são importantes. Todos nós, como diz a palavra, podemos profetizar no Espírito Santo. Então, que o Senhor venha, nesse momento que a tua igreja está mais voltada agora para ti, que nós estamos voltados em oração, que nós estamos aprendendo mais de ti, Senhor. Que nós possamos nos render e buscar a tua ajuda, ouvir a tua voz, para que possamos fazer a vontade de nosso Pai Celestial e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida do nosso dia de hoje, Senhor, que seja um dia de ouvidos abertos para a voz do Espírito Santo. É a minha oração, em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo a graça de nosso Senhor e Salvador e o perdão também para todos os meus irmãos que me ouvem. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, meus amados. É muito bom estar com vocês aqui.
É uma alegria para mim poder estar trazendo a mensagem para vocês, porque como eu disse, ela vem primeiro ao meu coração. Preciso ouvir a voz do Senhor. Eu quero fazer um pedido para você, né? Nós temos lá o nosso canal no YouTube, que é, eu já passei o link aí, vou colocar novamente o link aí no Facebook. Por favor, vá lá e se inscreva. Se inscreva, nós precisamos atingir 1000 inscritos. Já estamos com 477 pessoas, mais ou menos. Só aqui, amigos do Facebook, nós temos umas 289. Você deve ter muitos outros. Peça essa ajuda, para que nós possamos chegar a esses 1000 inscritos, porque nós vamos poder fazer as lives melhor, né? Pelo YouTube, que temos muito mais recursos. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, te guarde e te proteja. Fique com Deus.